Fala, minha galerinha, voltamos aí novamente. E hoje a gente vai apresentar aqui a aula 1. Aqui a gente vai falar das noções de direitos humanos, né? Vai começar a nossa aula aí do artigo 5º da Constituição. O artigo 5º, ele é muito extenso, ele tem vários incisos. Então a gente vai falar alguns hoje e depois a gente vai falar o restante, tá? Então hoje esse artigo ele fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então você que vai fazer aí o concurso da Polícia Militar, da Banquibade, tá? Concurso Militar da Polícia do Rio de Janeiro. Então esse material ele está no seu edital. A gente vai te dar uma aula hoje de graça para você aprender isso daqui de uma vez por todas. E aí quando você quiser revisar, você pode ver o vídeo quantas vezes você quiser, tá? Lembrando, galera, que a gente está fazendo uma parceria aqui com um curso preparatório. Vou até mostrar o site aqui para vocês. Esse site aqui é do Ismael Souto, tá? Ele é um professor que ele faz justamente esse tipo de material. Então aqui no site você vai encontrar várias coisas. Se você quiser comprar aqui pelo site, você pode. Ele vai te dar aqui informações, né? Saiba como você estudar online, enfim. E aqui tem o que você vai aprender, ó, curso completo ao vivo, curso completo e ao vivo. Tem as gravações das aulas, tem os melhores professores do mercado. Tem um curso teórico com aplicação de exercícios, tem os simulados, né? Tem um acesso ilimitado às videoaulas, né? Então, o conteúdo é muito completo. Então você vai ter aqui, tem aqui até o link da Hotmart, vou deixar o link aí também da compra do curso. E ó, se você clicar no meu link aqui, ó, você vai pagar apenas esse valor aqui, ó, R$14,67 no cartão. É um valor à vista de 147, que você provavelmente não vai encontrar em lugar nenhum na internet. Eu já fiz uma pesquisa, tem de 300, tem de 800, tem de 500. Você vai pagar o curso completo por esse valor aqui apenas, tá? Então aqui também na Hotmart, eu vou deixar o link para vocês. Ele vai explicar aqui o que é que você tem direito. Aqui, ó, língua portuguesa, matemática básica, raciocínio lógico, noções de direitos humanos, noções de direitos administrativos, legislação aplicada. Então você vai ter tudo aqui. Ele tem inclusive, ó, 22 avaliações nota 5. Nota 5 é a nota máxima. Ninguém deu nota além, né? Ele não recebeu nenhuma avaliação abaixo de 5. Então aqui tem uns comentários das pessoas também, ó. E você, além disso, dessas informações, você tem a garantia, né, da Hotmart. Ah, Thiago, não gostei do curso, o curso não foi aquilo que eu esperava. Você tem 7 dias para você poder fazer o reembolso se você quiser, claro, né? A gente não quer que você faça o reembolso, a gente quer que você goste do curso, mas você tem esses 7 dias aí. Se você não gostar, a Hotmart vai lá e devolve o valor para você integral, tá? Ela vai lá e devolve se você não gostar, tá? Você tem 7 dias aí de garantia. Então aqui eu vou deixar o link tanto da Hotmart como do site dele, se você quiser. Aí no site tem o depoimento também das pessoas, ó. Tem vários depoimentos aqui de pessoas que já passaram no concurso. Então é um site que tem super credibilidade sobre esse assunto, né? E você vai ter acesso aí a todas essas informações. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula. Pois é, então galera, ó, só lembrando, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se caso você não goste de alguma coisa. Pode ser comentário negativo, pode ser comentário positivo, tá? E se inscreva no canal para você receber as atualizações, né? Toda vez que a gente postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar lá que tem um vídeo novo sobre esse assunto. É só clicar e assistir a aula, tá? A gente coloca a aula praticamente todos os dias aqui, grátis, de graça, 0800. Beleza? Então vamos começar aqui nossa aula. A gente vai falar do artigo 5º da Constituição Federal, como já foi mencionado. Então o artigo 5º ele fala o quê? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Então, o que o artigo 5º está dizendo aqui para a gente, né? Ele está dizendo que todos são iguais perante a lei.
né? Então não há distinção, né, de qualquer natureza. Pode ser ela física, né? Pode ser sexual, pode ser de cor, pode ser de idade, de religião. Então todos são iguais perante a lei. Todo mundo é igual, homem e mulher, inclusive, né? Então ele está garantindo aqui aos brasileiros, claro, que nós somos nós, e aos estrangeiros residentes no país também, né? Ele está garantindo que você é igual perante a lei também aos estrangeiros. Então, ele tá dizendo aqui que o país, né? Ele está dizendo aqui que o direito, você tem direito à vida. O que significa direito à vida? Então, significa que garante a proteção da vida. O Estado garante a proteção da vida de todas as pessoas. Ah, Tiago, mas o Estado não faz isso. Não, tudo bem, né? Mas você tem que estudar o que vai cair na prova, né? Você tem que estudar a letra da lei. Beleza? Então aqui o direito à vida, a liberdade, ou seja, você tem direito de ir e vir, você tem direito, né? Essa liberdade, ela assegura que você não vá preso de forma arbitrária, né? Vai garantir a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de associação, a liberdade de ir e vir, entre outras coisas, né? Então a igualdade, como a gente já mencionou, né, que impede discriminações, né? Impede não, né? Aqui no caso, pressupõe-se que você tem essa liberdade de ser tratado igual. Porque a gente sabe que na realidade isso não existe, né? Mas você tem que estudar o que está dentro da lei. A segurança, então, o Estado, ele garante a proteção ali contra as ameaças, violências, né? Ele tem que garantir essa segurança pública, né? Então, como você vai ser um policial militar, então você tem que garantir essa Constituição. Essa Constituição não, você tem que garantir que essa liberdade, né, que essa segurança seja garantida a todos os cidadãos. Show de bola? Então aqui também tem a propriedade. Lembrando que essa propriedade ela não está falando aqui de propriedade de casa. Você não tem direito a uma casa, né? Claro que você tem direito, mas você não ganha uma casa, né? Tem esses programas aí sociais, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Você tem direito a comprar essa casa, mas a casa ela tem que ter, né? Tem que ser bem estruturada, encanamento certo, energia tudo bem instalada, entendeu? Então, a propriedade também não envolve só imóvel, né? Envolve também outras coisas que a gente vai falar daqui para frente. Beleza? Então aqui vai dizer o quê? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então significa que homens e mulheres, eles são iguais, né? Eles são iguais em direitos e obrigações. Então não pode haver discriminação baseado no gênero, né? Isso inclui direitos civis, direitos políticos, sociais, econômicos e culturais. Eu não estou entrando na esfera aqui desse lance de gênero, de outros gêneros aí, né? Eu não estou entrando nessa esfera, porque aqui ele está falando de homens e mulheres. Então só existem dois gêneros aqui na Constituição. Eu não vou entrar nessa questão cultural, né, que fala, tem trans, tem cis, tem não sei o quê. Não é isso. Claro que todo mundo é igual, né? Homens e mulheres, independente do que você escolher, todo mundo é igual, né? Então, a gente está falando aqui de homens e mulheres com relação ao gênero, tá? A gente não está indo para outra esfera, que todo mundo também tem que ser respeitado, todos os gêneros, né? Todas as opções que as pessoas escolhem tem que ser respeitado também. Show de bola? Então aqui ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então a pessoa, né? Esse princípio ele é conhecido como princípio da legalidade. Então isso significa que nenhuma pessoa pode ser compelida a agir ou se abster de agir, né, ou deixar de agir, a menos que exista uma lei específica que estabeleça tal obrigação. Então esse princípio ele vai visar ali proteger o quê? Os indivíduos, né, contra arbitrariedades, garantir que as ações e restrições sejam fundamentadas em leis estabelecidas previamente, né? Então, se, por exemplo, um policial chegar para você e falar assim, ele está te dando uma ordem legal, né? Se ele está te dando uma ordem legal, então ele está baseado na lei para te dar aquela ordem, entendeu? Então ele pode, por exemplo, te levar preso, se você estiver cometendo
um ato infracionário em flagrante, ele pode te levar preso. Então ele vai impedir a sua liberdade de locomoção. Mas tudo dentro da lei, né? Se você estiver cometendo alguma coisa errada. Beleza? Ninguém será, aqui no 3, né, no inciso 3, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Pois é, gente, ninguém pode ser, né? Ainda existe isso, né? Então ninguém pode ser, existe uma coisa que se chama proteção da integridade física e da moral também, né? Das pessoas. Então ela proíbe qualquer forma de tortura, tratamento cruel, não pode tratar ninguém de forma cruel, desumano ou degradante, né? Então às vezes você vê casos assim de pessoas que são maltratadas, né? Idosos, crianças. Então isso é constitucional, isso não pode acontecer, é uma lei constitucional e isso não pode acontecer. Então essa lei, essa parte do inciso da lei, ela visa garantir a dignidade, o respeito pelos direitos humanos para cada indivíduo, né? Então essa disposição ela vai proteger ali a pessoa contra qualquer tipo de tratamento que possa causar sofrimento físico ou psicológico desnecessariamente. Show de bola? Maravilha? Tá tudo ok? Tudo tranquilo? Essa matéria ela é bem tranquila de estudar, ela é muito boa de estudar, porque visa ali falar dos seus direitos, né? Você está aprendendo o que você tem de direito, isso é muito legal. Então, no 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, você pode falar o que você quiser, as suas ideias, os seus pensamentos, as suas opiniões, você pode falar de forma livre. Agora, é claro, né, que essa liberdade, ela tem um limite. Ela tem um limite não, né? Ela tem uma regra, né? Você pode ali falar, expressar de forma verbal, de forma escrita, pode ser de forma artística também, através da imprensa, ou de outros meios de comunicação, mas ela tem uma regra. Você não pode, você tem que revelar quem é que está falando aquela informação, ou aquela opinião, ou aquela ideia, né? Então é vedado o anonimato. Vedado significa o quê? Que é proibido o anonimato. Ou seja, é necessário que essa manifestação de pensamento ou de ideias, ela seja identificada, né? Seja atribuída a uma pessoa específica, ou a você mesmo, ou a um terceiro. Então você tem que falar, olha, isso aqui é isso daqui, mas sou eu que estou falando, estou mostrando minha cara aqui. Eu não posso criar um perfil fake na internet e sair distribuindo informação, né, errada. A informação pode ser até errada, mas você não pode se esconder atrás de um perfil fake. Dando como exemplo aqui para você entender. Beleza? Então, aqui no 5, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, vamos supor, né, que uma pessoa foi caluniada ou caluniado, foi difamado, né, ou tem a sua imagem prejudicada. Então, ela tem a oportunidade de responder, Então, ela tem a oportunidade de responder publicamente ao agravo, né, que a pessoa sofreu. Então, a resposta ela deve ser proporcional ao agravo, né? Então, o indivíduo ele tem o direito de dar a sua versão dos fatos divulgado, né, e receber ainda uma indenização por danos materiais, morais ou à imagem, se for o caso. Então, esse direito visa restabelecer a honra, né, a reputação, a dignidade da pessoa afetada por informações falsas ou prejudiciais. Maravilha? Show de bola? Então, aqui no 5º, no 6º, na verdade, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, todo mundo sabe, né, que a gente vive num país laico. Perdão, eu estou coçando muito assim, porque eu acho que eu estou com alergia. Então, a gente vive num país laico. Um país laico significa que não tem uma religião definida, né? O país não exige uma religião ali definida, como em outros países isso existe. Então, como a gente tem essa liberdade de religião, existem várias pessoas que têm várias religiões no Brasil, né? Então, isso significa que cada indivíduo ele tem o direito de ter suas próprias convicções, né? Sejam elas religiosas, pode ser crenças filosóficas, pode ser crenças éticas, morais. Então,
ela tem a liberdade de exercer a sua crença de acordo com a sua consciência. Então, além disso, o livre exercício dos cultos religiosos é assegurado também. O país ele é livre para você escolher, mas ele também garante que você vá lá no seu culto tranquilo, sem ninguém te incomodar, né? Então, isso significa que as pessoas têm o direito de praticar sua religião e participar de atividades religiosas de acordo com a sua convicção. Então, a Constituição ela protege, ela estabelece essa garantia de proteção aos locais de culto, né, e de suas liturgias. Show de bola? Maravilha! Isso aqui é molezinha de ensinar e de aprender também, né? Então aqui no 7, 5, 6, 7, isso aí. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de intenção coletiva. Então, se você viu a nossa aula do Estatuto dos Policiais Militares, você percebe que dentro da instituição da Polícia Militar existe lá uma assistência religiosa. Então, são os capelães, né? Então, essa assistência religiosa é garantida pela Constituição também. Então, significa que as pessoas internadas em instituições civis, como hospitais, prisões, asilos, né, instituições militares, porque existe ajuda também dentro das instituições militares, além de todas essas que eu falei, tem o direito de receber assistência religiosa. Então, caso deseje, né? Então, a assistência religiosa visa garantir o direito da pessoa de praticar sua religião e receber apoio espiritual durante o período de internação coletiva. Então, se você estiver no hospital, numa prisão, num asilo, você tem esse direito constitucional de receber, se você quiser, é claro, esse apoio espiritual para você poder se fortalecer espiritualmente, beleza? Então, vamos partir aqui para a próxima parte. Então, aqui ele vai falar no... Acho que eu passei demais aqui, né? 7. Acho que eu pulei aqui. Mas tudo bem, não tem problema não. Não, tá certo. Tá certo, aqui é o 9, gente. Pelo amor de Deus, eu fugi da escola, mas eu ainda lembro, né? Então aqui no 9, é 8 e aqui o 9, isso aí. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então aqui, no 9, ele vai dizer o seguinte, que é livre a expressão de atividade intelectual, né? Pode ser artística, pode ser científica, pode ser de comunicação, sem qualquer forma de censura ou licença. Então você não precisa de uma licença para uma expressão de atividade de comunicação, por exemplo, né? Então isso significa que as pessoas têm o direito de expressar suas ideias, opiniões e criatividade de forma livre, né? Seja por meio de produções intelectuais, obras artísticas, pesquisas científicas ou de comunicação em geral, né? Então existe também a liberdade de imprensa, né? Se você for pegar um gancho aí, então a liberdade de imprensa, ela pode, claro que a liberdade de imprensa não é absoluta, né? Você não pode chegar e filmar, porque tem o direito de imagem também. Então você não pode, existe uma liberdade, mas essa liberdade não é absoluta. Existe uma regra que a gente vai explicar mais para frente. Então, a liberdade de expressão, nos casos aqui dessas atividades, é para o exercício do pensamento crítico, né? Então, a livre troca de informações, o desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, o conhecimento ele pode ser passado de forma livre, seja ela por intelectualmente, artisticamente, cientificamente e comunicacionalmente. Não sei se existe essa palavra. Beleza? O 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, são invioláveis significa o quê? Uma coisa que é violável é que você pode violar, você pode abrir. Uma coisa inviolável é uma coisa que você não pode abrir, é inviolável. Então,
não pode abrir a intimidade, digamos assim, a grosso modo, né? Então, são invioláveis a intimidade. Então, a intimidade, a vida privada, a sua vida privada, a honra, a imagem das pessoas, né? É assegurado por lei, né? Então, são invioláveis. Você tem um direito à sua intimidade, à sua vida privada, né? À sua honra, à sua imagem. Você tem esse direito, né? Então, você pode ainda pedir, aqui ele fala, o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, se alguém violar a sua intimidade, se alguém violar a sua vida privada, você tem o direito de processar essa pessoa e receber uma indenização pelo dano material, pelo dano moral decorrente dessa violação. Show de bola? No 10, no 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em casos de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Essa pergunta, ela cai praticamente em todas as provas de qualquer banca. Esse inciso 11 sempre cai. Então esteja atento a esse inciso, por quê? Porque a banca ela vai fazer uma bagunça aqui, né? Então, vamos explicar por partes, né? A sua casa, a casa que você mora, né? Ela é um espaço protegido. Ninguém pode entrar em sua casa. Ninguém pode penetrar na sua casa. A não ser por esses motivos que a gente vai falar aqui, né? Então ninguém pode entrar sem consentimento do morador. Nem a polícia pode entrar. A não ser que ela tenha uma determinação judicial, como está escrito aqui, né? Mas se ela não tiver, ela não pode entrar. Então só existem algumas formas que a pessoa pode entrar na sua casa sem o seu consentimento. Então, essas situações é o flagrante delito que ele está falando aqui. Aqui. Flagrante delito. Está acontecendo, sei lá, o cara está matando a esposa, está enfiando a porrada, ou a esposa está matando o marido, está enfiando a porrada nele, né? Então você vai chegar e pode entrar para impedir que a pessoa mate a outra. Aí você pode, né? Então, se estiver acontecendo um crime, né, que acabou de ocorrer ou que acabou de ocorrer ou que está ocorrendo, né? Então é permitida a entrada para a realização de prisão em flagrante. Inclusive você, como civil, pode dar voz de prisão a alguém. Isso aqui você pode, depois a gente, né, isso aí está dentro do direito penal, mas a gente não vai falar, não vai entrar nesse mérito agora, né, porque a gente está falando mais especificamente disso daqui. Então, tem a parte do desastre ou para prestar socorro. Então, em caso de desastre, né, está acontecendo, sei lá, um deslizamento de terra, um incêndio, né, ou quando há necessidade de prestar socorro. Você não vai deixar o incêndio pegar fogo, eu não posso entrar porque é inviolável. Não, você pode entrar nesses casos, né, se estiver acontecendo algum desastre, a casa está desabando, o terreno está, né, você está vendo que a chuva vai desabar, aí você pode, nessas circunstâncias, você pode entrar, né, é permitida a sua entrada para realizar essa ação necessária da proteção e assistência. Aí ele vai falar também da determinação judicial. Então, de dia, tá, galera? Ó, de dia, durante o dia. A banca vai colocar durante a noite ou qualquer horário, mas é durante o dia. Se um policial chegar à noite, aí tem que ver quando é considerado dia e noite, né? Tem que entrar nessa esfera. Que 18 horas, por exemplo. 18 horas aqui na minha cidade ainda está de dia. 19 horas tem lugares que ainda está de dia, né? Então isso é muito subjetivo, né? A banca também não vai colocar, o policial chegou às 18 horas, ainda estava de dia, ela não vai colocar isso, porque isso é muito subjetivo, né? Então tem que durante o dia. Se tiver dia, ela pode entrar. Então, se um policial chegar mesmo com uma determinação judicial à noite, ele não vai poder entrar. Ele só pode entrar de dia, tá? Então, se ele tiver ordem judicial emitida por um juiz, detalhe, tem que estar emitida por um juiz, é possível que ocorra a entrada na casa durante o dia, né? Então, ele está
cumprindo ali uma finalidade legal. Show de bola? Então aqui no 12 é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução de processo penal. Então você tem também, além disso, é inviolável, né? A pessoa não pode violar o sigilo da correspondência, da carta, que eu acho que ninguém recebe mais carta, né? Ou, pode ser carta, pode ser uma conta de luz, pode ser alguma coisa que você recebeu, um cartão de crédito. Então, você tem direito a esse sigilo de correspondência e de comunicações telegráficas, né? Beleza? Essas comunicações telegráficas, o que quer dizer, né? Deixa eu ver aqui. Então, essas comunicações telegráficas quer dizer telefônicas, né? Comunicações telegráficas e telefônicas. Então você tem essa proteção. Claro que o juiz pode estabelecer uma quebra de sigilo, né? Tanto bancária como de telefone. Então o juiz pode determinar, em algumas situações, o juiz pode determinar, que ele vai falar aqui, ó, salvo em último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal ou instrução de processo penal, né? Então, a lei estabelece que o sigilo dessas coisas sejam quebrados. Então, ela pode quebrar, desde que sejam respeitados, né, claro, os limites e garantias legais estabelecidos, né? Então, é importante a gente ressaltar que a quebra de sigilo ela deve ocorrer de maneira proporcional, né? E deve respeitar ali os direitos fundamentais das pessoas envolvidas. Show de bola? Então vamos para o 13 aqui, ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então esse inciso ele assegura, né, que as pessoas têm o direito de trabalhar com o que ela quiser, ofício ou profissão. Significa que todos têm o direito de buscar uma ocupação remunerada e desenvolver sua carreira na área de sua escolha, desde que cumpram as qualificações estabelecidas pela legislação para exercer determinada profissão. Claro que se você for um advogado, você tem que estar com o seu, né, a sua OAB, né, com o seu registro lá que você fez a prova e você pegou a sua identificação como advogado, né? Então tem que estar estabelecido pela legislação. É importante destacar que as qualificações profissionais estabelecidas por lei visa garantir a competência e a segurança, né, da prestação do serviço. Um médico, para ser médico, ele tem que fazer medicina, 6 anos, depois a residência e depois ele vai ser. Ele não pode simplesmente, quero ser médico, e vai lá e é médico. Claro que existem pessoas assim, né, mas está fazendo coisa que não é da lei. Então, essas qualificações, elas podem incluir diplomas, certificações, licenças, né, participação em cursos específicos, dependendo da natureza da profissão. Beleza? Aqui no 14, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, aqui o que ele está dizendo, né? Ele está dizendo que todo mundo tem acesso à informação, então todas as pessoas têm direito de acessar informações de interesse público, sejam elas de caráter governamental, pode ser histórico, científico, cultural, entre outros. Então isso promove a transparência, né? A participação cidadã na sociedade, permitindo que as pessoas tenham acesso ali às informações relevantes para a tomada de decisões informadas. Show? Então o sigilo da fonte, que significa essa parte do sigilo da fonte? Esse princípio protege o direito dos profissionais, como jornalistas e fontes de informação, de manterem em sigilo a identidade daquelas que fornecem informações confidenciais. Em salvaguarda, uma salvaguarda, né? Um respaldo, né, para garantir ali a liberdade de imprensa, o jornalismo investigativo e a proteção daqueles que se arriscam
a revelar informações de interesse público, muitas vezes sujeitas a represálias. Show? No entanto, é importante observar que o sigilo da fonte não é absoluto. Pode ser limitado em certas circunstâncias, quando há um interesse legítimo ali, preponderante, né? A proteção da segurança pública ou a investigação de crimes graves. Show? Então, aqui no 15, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nela entrar, permanecer ou dela sair com seus bens. Tá? Então, em tempos de paz, esse direito, ele visa estabelecer que você pode se deslocar livremente dentro do território nacional, seja para entrar, seja para sair, permanecer no país, acompanhado de seus bens. Então, essa liberdade de locomoção é um direito fundamental, né, que a gente já explicou, que permite que todos exerçam sua autonomia, né, busca oportunidades, estabelecer residência e realizar atividades dentro do país. Então, você pode ir daqui para outro estado, né, você pode andar livremente pelo país, inclusive sair do país também, né? No entanto, é importante a gente mencionar que essa liberdade de locomoção pode ser limitada ou restringida em situações específicas nos termos da lei. Por exemplo, em casos de ordem pública, segurança nacional, controle migratório, ou quando houver determinação judicial fundamentada. Beleza? Em geral, a liberdade de locomoção ela é protegida como um direito básico para garantir a mobilidade, a autonomia das pessoas, desde que não entre em conflito com outros interesses legítimos do Estado ou da sociedade. Show? Então vamos continuar aqui. Computador, agora sim, 16. Todos podem se reunir pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Muito bom você gravar essa informação, porque isso aqui também cai muito em prova. E eles misturam aqui todos os conceitos, eles colocam em locais fechados, que frustrem outra reunião, eles vão fazer uma baguncinha aqui, né? Mas aqui, com a nossa aula, você vai aprender de forma definitiva. Então, todos podem reunir-se de forma pacificamente, né? De forma pacífica, sem arma, pelo amor de Deus, ninguém pode levar arma, né? Tem gente que leva, mas não pode, né? Os locais têm que ser locais abertos ao público, né? Independente de autorização. Ela vai colocar que precisa de autorização, geralmente elas colocam assim. Então é independente de autorização, você pode se reunir, quero me reunir hoje com as pessoas, em local público, de forma pacífica. Então eu não preciso de autorização, eu vou lá e me reúno, né? Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Então, se houver uma reunião anterior a essa, você não pode se reunir, senão vai fazer uma baguncinha ali. A não ser que essa reunião que seja a mesma reunião que você está fazendo. Então, todo mundo vai ter. Claro que eu estou falando isso, né, de forma subjetiva, né? Eu só estou devaneando aqui. Mas, assim, se tiver outra reunião, né, que não frustre outra reunião que foi marcada no mesmo local. Então, você não pode ir nesse mesmo local, né? Sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, ele diz aqui, ó, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, seria bom, né, se você avisasse a autoridade competente, né? Beleza, vamos continuar aqui. Vamos continuar. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Parei aqui. Não, tudo bem. Então, então é isso. Show? Deixa eu ver aqui. Sim, beleza. Agora foi. Agora foi. Então, é plena, aqui no 17, é plena liberdade de associação para fins lícitos vedada a de caráter paramilitar, né? Então esse inciso ele garante o direito das pessoas de se associarem livremente para a realização de objetivos lícitos e legais, né? Então a liberdade de associação ela
é um pilar fundamental, né, de uma sociedade democrática. Então ela vai permitir ali que os cidadãos se unam, né, que façam os grupos, organizações, sindicatos, associações profissionais. Claro que a gente não está falando de facção, não está falando de gangue, está falando disso não, está falando para coisas lícitas, ilícitas não, lícitas, tá? São coisas lícitas, pelo amor de Deus. Então, para defender ali interesses comuns, exercer direitos coletivos, participar ativamente da vida da sociedade. Então, a Constituição, ela proíbe, né, a associação de caráter paramilitar, né? Então, isso significa que a formação de grupos armados ou de natureza militarizada fora das Forças Armadas oficiais é proibido, é vedado. Então essa proibição tem como objetivo preservar a segurança, né, a ordem pública e evitar a criação de grupos que possam representar ameaça à estabilidade democrática. Show? Aqui no 18, a criação de associações na forma da lei e de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal do seu funcionamento. Então, é permitido criar as associações na forma da lei, né, de cooperativas, independente de autorização. Então, se você criar uma cooperativa, você não precisa de autorização. Sendo vedados, né, sendo proibido a interferência estatal no seu funcionamento. Então, o Estado não pode interferir no funcionamento também de uma cooperativa, de uma associação. Ela não pode interferir. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, as associações, né, só poderão ser compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente dissolvidas, né, desfeitas, ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Né? A decisão judicial tem que estar transitada em julgado, ou seja, não pode caber mais recurso. Foi transitado em julgado, acabou, já era, aí sim ela pode ser dissolvida. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Então ninguém pode ser obrigado a se associar em alguma coisa ou permanecer associado. Ninguém pode ser obrigado a isso. Né? As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então aqui, o que quer dizer essa prerrogativa, né? Aqui ele está dizendo o seguinte: o papel das entidades associativas, como sindicatos, associações profissionais, entre outras, na defesa do interesse coletivo de seus afiliados, né? Então ela pode fazer isso, né? Devidamente autorizada pelos seus membros. Essas entidades têm o direito de atuar como representantes ali representantes legítimos, né, em questão judiciais ou extrajudiciais. Vai buscar a proteção dos direitos do interesse coletivo, do interesse das pessoas associadas. Show? Então essa legitimidade, ela busca garantir a representação, a fundamentação para fortalecer a voz coletiva dos afiliados, permitindo que suas demandas sejam apresentadas e defendidas de forma organizada e representativa. Então as entidades associativas desempenham esse papel importante nessa negociação. Então é garantido aqui também o direito à propriedade. Aqui ele está falando, né, ele está assegurando que todas as pessoas podem possuir, usar, gozar e dispor de seus bens de acordo com a lei. Então a propriedade abrange não apenas bens materiais, como a gente já havia mencionado, como imóveis e objetos, mas também ela não envolve só imóveis e objetos, mas ela também envolve imateriais, como os direitos autorais e patentes, né? Então esse direito é de suma importância, pois ele fornece segurança jurídica e estimula para o desenvolvimento econômico e social, vai garantir ali o direito da propriedade, permitir que as pessoas possam adquirir e acumular bens, né? Investir em empreendimentos, usufruir dos frutos do seu trabalho, tomar decisões sobre o uso, o destino de seus recursos. Então é importante destacar que o direito de propriedade não é absoluto, né? Ele tem limites na legislação, então de modo a conciliar ali interesses individuais com o interesse coletivo. Show de bola? Então vamos fazer o exercício? Vamos fazer o exercício. Esse exercício aqui, ó, ano 2022, é uma questão da Banquibad mesmo, né? Foi um concurso da Prefeitura de Colíder, né? Foi uma prova para a Guarda Municipal de Trânsito. Aqui, ó, de acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta. A casa é asilo e... Ó como ela vai pegar você.
A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo apenas em caso de flagrante delito ou desastre. Você olha na hora da prova, o seu emocional vai dizer o quê? Essa questão está certa. Essa opção aqui está certa. Mas olha onde que está o erro aqui, ó. Apenas em caso de flagrante delito ou desastre. Existe aquela parte que a gente leu, né, que é a parte do documento, né, que é a parte do que você deixa eu pegar minha pesca aqui, tá? A casa é asilo inviolável do indivíduo por determinação judicial, ainda tem durante o dia que ele não colocou. Então a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém dela podendo penetrar sem consentimento do morador, até aqui está tudo bem. Salvo apenas em caso de flagrante delito ou desastre. Apenas não. Tem ainda, né, de dia, né, para prestar socorro, né, prestar socorro durante o dia, e ainda tem por determinação judicial. Então essa questão está errada. A criação de cooperativas depende de autorização do Estado. Então a gente leu que a criação de cooperativa não precisa de autorização do Estado. O caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, não havendo direito ao proprietário de indenização ulterior. Então aqui, o que está errado aqui? Não havendo direito à propriedade de indenização, não, ele tem direito à indenização, né? Em caso de perigo, a autoridade competente ela poderá usar a propriedade particular, mas ela tem ali o direito ao proprietário de indenização, ela tem que indenizar o proprietário, tá? Haverá em todos os casos tribunais de exceção. Em todos os casos não, né? São casos, né? Haverá em todos os casos tribunais de exceção, não. Tribunais de exceção são em casos específicos. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicialmente e extrajudicialmente. Foi o que a gente leu agora. Essa aqui está correta, né? A letra E. Então, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus afiliados, judicialmente e extrajudicialmente. Então, nossa resposta é a letra E. Então, essa alternativa está correta de acordo com o que é estabelecido pelo artigo 5º da Constituição, inciso 21. Deste artigo assegura a plena liberdade de associação para fins lícitos. Nesse contexto, as entidades associativas, quando devidamente autorizadas, têm o direito de representar judicial ou extrajudicialmente os interesses dos seus filiados. Show de bola? Então hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Não esquece de fazer o curso completo da polícia para você ser policial. Vamos ser policial, tá? Vamos lá, fazer o curso completo lá do nosso amigo. E se inscreva no canal, deixe seu comentário e aquele abraço. Tchau!